E aí, vamos falar um pouco do plano C. O plano C, o plano do amor e da pacificação, né? Porque o problema é Bolsonaro. Mas antes disso, Felipe Barros veio aqui para falar o seguinte, que o Alexandre de Moraes abriu inquérito e distribuiu, né, para ele mesmo, a fim de investigar como o Felipe Barros, relator da PEC 135 do voto impresso, teve acesso ao inquérito da invasão aos sistemas eleitorais de 2018, violando mais prerrogativas da Câmara dos Deputados. Ele pergunta, e aí, Lira? E aí? Enquanto isso, continua sem investigação. Empresas terceirizadas, utilizadas para os hackers invadirem os sistemas. A terceirizada que apagou os logs de registro de quem entrava, quem saía, não apagou os logs, né? Foi sem querer. Os servidores do TSE-TRS que comunicaram à Polícia Federal depois de 7 meses das invasões, após o hacker vazar para a imprensa. 7 meses depois. Isso aqui, o Felipe Barros diz que continua sem investigação. E o Felipe Barros disse algo que eu tive que ir atrás da matéria. Eu coloquei aqui a matéria, o trecho da matéria aqui em cima, porque eu achei que era alguma piada, ele estava tentando ser irônico, e eu não quero ser irônico no vídeo. Felipe Barros fala o seguinte, ó. Sua abertura foi ordenada por Alexandre de Moraes. O ministro do STF entendeu que o caso tem relação com o inquérito das fake news e se manteve como relator do caso. Ou seja, Alexandre determina a abertura de inquérito e escolhe ele mesmo seu relator. Eu falei, pô, não é possível que isso aconteceu. Aí eu peguei a matéria e tá lá, ó. A apuração foi solicitada pelo TSE e sua abertura foi ordenada por Alexandre de Moraes. O ministro entendeu que o caso tem relação com o inquérito das fake news e se manteve como relator do caso. Isso está lá na matéria do antagonista, não. Polícia Federal investiga vazamento de ataque hacker ao TSE revelado por Bolsonaro. A Polícia Federal deve apurar como o deputado Felipe Barros, relator da PEC do voto impresso, soube da existência do caso sigiloso. Um deputado. E ainda no antagonista, fala aí do tal do plano C. Quem trouxe a matéria mais completa foi o Estadão, mas a gente vai lá. Quero mostrar o ódio destilado pelos antas. O plano C para tornar Bolsonaro inelegível. Mas vamos pacificar o país. Vamos pacificar o país. E a Sareta pergunta, por que tanto medo de enfrentar Bolsonaro nas urnas? Os caras já estão no plano C para tornar Bolsonaro inelegível. Se o plano é o C, é porque já deu volta no alfabeto, pois todos sabemos que o plano A foi a tentativa, né, do Adélio Bispo. E aí vejam só, o cerco judicial está se fechando a partir de um inquérito administrativo instaurado no TSE em resposta a uma transmissão ao vivo realizada pelo presidente em julho, acusando o tribunal, sem provas, de fechar os olhos para evidências de manipulação em urnas. Sem provas. O inquérito administrativo é comandado pelo corregedor, o Salomão e tudo mais, vejam só. Ele é chamado de Plano C por aqueles que conhecem o seu teor, justamente por reunir evidências que podem ser usadas por partidos para contestar o registro da candidatura de Bolsonaro. A gente se aprofunda nisso aqui no partido daqui a pouco. A inelegibilidade aceleraria o impeachment do sociopata. Palavra daqui agora do Maynard. Sem chance de ser reeleito, ele poderia imediatamente perderia imediatamente todos os seus aliados no Congresso Nacional. Se seus aloprados reagissem às decisões judiciais com atos de vandalismo nas ruas, ele acabaria na cadeia. O plano C, portanto, é muito mais abrangente do que a simples inelegibilidade. Ele implode rapidamente o bolsonarismo e pode ter o efeito de gerar um candidato capaz de derrotar Lula nas urnas. Derrotar o Lula? Para, você é eleitor do Lula, Maynard. Você é marqueteiro do Lula. Você e Sérgio Moro. Toda essa corja. E aí o Estadão fez uma matéria mais completa. O antagonista só pegou e deu uma quibada e despejou, né, destilou o ódio dele. E a matéria é o seguinte. Ministros do TSE avaliam hipótese de Bolsonaro ficar inelegível. Na visão desses magistrados, a depender do que acontecer e o tom adotado por Bolsonaro em seus discursos,
Os atos de 7 de setembro poderão fornecer ainda mais provas contra o chefe do executivo. Lembrando que a delegada da PF, a Denise, falou que vai estar observando bem de pertinho todos os acontecimentos do dia 7. Todos. O entendimento prévio é de que, uma vez configurado algum crime, o presidente poderá ter sua candidatura negada pela Justiça Eleitoral no ano que vem. A estratégia da inelegibilidade é discutida nos bastidores para ser usada apenas em caso extremo, de risco efetivo de ruptura institucional, uma vez que, na avaliação de políticos, iniciar agora um processo de impeachment a 1 ano e 2 meses das eleições seria tão traumático quanto inviável. Inviável, não vai para frente, não tem chance. Bolsonaro ainda tem maioria na Câmara. Comentamos sobre isso. Olhando assim os grupos das elites, tem vários grupos realmente das elites financeiras e econômicas que estão com Bolsonaro. Alguns empresários sim estão com eles. Se a gente parar para analisar o que a Fiesp estava aí meio que fazendo, a imprensa soltou, ó, vai ter um manifesto. E o manifesto não saiu. O Paulo Scaff ainda é um aliado de Bolsonaro, goste dele ou não. Bolsonaro não foi besta, criou lá aquele Conselho da República, chamou o Scaff. Teve o pessoal também de Minas, da FIEMEG, acho que é assim que se pronuncia. Fez também lá um apoio. Tem algum outro ali também, pessoas do mercado financeiro. Tem o agro com Bolsonaro. Aí tem um povo, tem as forças de segurança pública, as forças armadas e tem a Câmara. Já com o Lula, tem os jornalistas, tem a Globo, tem os empresários tipo Itaú, Luciano Huck, Luiza Trajano, tem essa galera bonita, cheirosa, os movimentos como Renova BR, Livres, Raps, Jorge Paulo Lema. Aí você tem o Senado tá com Lula, mas a Câmara tá com Bolsonaro. Então é inviável, não vai pra frente. E eles ainda dizem, né, que o Aras vai barrar. O Aras iria barrar o impeachment. Na ocasião em que foi aprovada a investigação do TSE, também foi determinado o envio de notícia-crime contra o presidente ao Supremo Tribunal Federal, que foi aceita e incorporada ao inquérito das fake news. Apesar da discussão sobre o cerco jurídico avançar nos bastidores, a medida que pode dar base a uma eventual inelegibilidade de Bolsonaro é reconhecida pelos próprios ministros como pouco convencional. Não é que é improvável, mas não é tão convencional, né? Mas nesse momento, o importante é garantir a democracia. E só quem coloca a democracia em risco é Bolsonaro. Então a gente tem que remover Bolsonaro. A Justiça Eleitoral nunca havia aberto ação parecida, por isso, o discurso adotado é de que a alternativa só seria acionada em caso concreto de risco à ordem constitucional. E olha esse final. Por outro lado, o ministro do TSE argumenta, em caráter reservado, que nunca houve um ataque tão frontal ao sistema eleitoral como agora e que, por isso, é preciso reagir. A gente só vai usar em última instância. Mas já tem gente, né, torcendo para usar de agora. Ameaçados de forma reincidente por Bolsonaro, essa foi a infantaria que os integrantes das mais altas cortes da justiça brasileira encontraram para preparar o contragolpe. Se você quer paz, se prepare para a batalha, disse Bolsonaro na quarta-feira em cerimônia da Marinha no Rio de Janeiro. Ontem, mantendo um tom de ameaça, o presidente garantiu que os atos de 7 de setembro serão um ultimato a ministros do STF. Os principais alvos são Moraes e o Barroso. Fala lá, né? Autores de decisões recentes que desagradaram ao Palácio do Planalto como prisão de bolsonaristas. E aí que vem a parte mais complicada de todas. A mais complicada de todas. Agora vai ficar bem fácil de entender a questão da PGR. Olha só. Brasil não é para amadores. O Brasil não é para amadores. Por quê? Diferentemente de investigações criminais contra Bolsonaro que estão em curso no Supremo, o inquérito administrativo do TSE é considerado uma alternativa mais viável, por não depender exclusivamente de denúncia apresentada pela PGR. Como é o processo normal, inclusive a gente já questionou, né, em alguns momentos. É a Procuradoria, né, que tem que pedir, é o Ministério Público que tem que pedir
abertura, apresentar a denúncia e tudo mais. Não dá para surgir no judiciário, assim, na corte, né? Tem que vir do Ministério Público. Só que esse é administrativo do próprio TSE, então não precisa da PGR. Neste caso, além do Ministério Público Federal, partidos políticos possuem legitimidade para oferecer representação contra a candidatura do presidente. E será o próprio TSE quem julgará esses pedidos. Quem será o presidente do TSE durante as eleições? O Alexandre de Moraes. O único requisito é que apresentem provas de que Bolsonaro cometeu crimes eleitorais. Vou apresentar a prova, né? Meu Deus. Contra Bolsonaro, eu tenho pra mim que qualquer coisa que apresentarem vai valer como prova. O inquérito administrativo é comandado pelo Corregedor-Geral da Justiça, o Salomão, e atualmente está na fase de coleta de provas. Ele é chamado de Plano C, por aqueles que conhecem o seu teor, justamente por reunir evidências que podem ser usadas por partidos para contestar o registro da candidatura de Bolsonaro. A apuração compõe o cerco judicial, com outras 2 ações de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão no TSE, além de 4 inquéritos no TSE que apuram crimes comuns do presidente. Olha a naturalidade como a imprensa noticia, né? O Bolsonaro tem um cerco judicial contra ele. Coisa mais comum do mundo. Mais comum do mundo. Tudo pela pacificação. Aí o Felipe Barros, né? Vejam só. Tá falando, pô, acho que isso aí que tá acontecendo contra mim deveria vir da Câmara. Se fosse ter, né, o Conselho de Ética, qualquer coisa, marcou até o Lira.